tá essa questão de visto por nacionalidade hoje em dia? Você sabe alguma coisa dessa situação? Sei um pouco. Por exemplo, hoje em dia, por incrível que pareça, claro que sendo filho, né, de português é rápido, né? É mais ou menos ali entre 6 a 12 meses. Já por tempo de residência, porque quem mora aqui, né, durante os 5 anos e que comprove que mora aqui 5 anos legalmente, também está saindo em torno de 12 meses. Porém, tem aquelas outras questões, né, de casamento. Você casou com português, comprovou ali 3 anos, que já está casado, né? Disse que está demorando entre, acho que 24 meses a 36 meses, mais ou menos. Está demorando mais um pouquinho. E tem um adendo, eu não sei se você sabe dessa informação. Antes, qualquer pessoa podia solicitar a nacionalidade online. Hoje, só advogados e solicitadores podem. Então, se a pessoa quiser solicitar a nacionalidade, ela tem que ir presencial, não consegue mais fazer online. E tem que estar com advogado. Isso, para presencial. Online, não só online. Online tem que ser com advogado, certo. E presencial Exato. A pessoa mesma consegue ir, pegar Pode. 3 dias de fila, não ter senha e voltar daí a 2 meses, pegar mais 3 dias de fila, fazer uma barraquinha e pronto, né? Nessa vida. Porque aqui ninguém consegue agendar nada, né? Isso é um assunto também muito importante depois pra gente conversar aqui. Mas é mais ou menos isso mesmo. Depende muito do local que você vá, né? Da zona que você vá, de quem vai lhe atender. Então, depende de muita coisa. Essa questão de quem vai lhe atender é uma questão importante. Por conta de que você vai de manhã num lugar, aqui em Portugal é muito comum, você vai de manhã num lugar e é atendido e recebe uma informação. Se você for à tarde, aí pronto, você providencia toda aquela documentação que você recebeu a orientação de manhã. Aí você vai à tarde e a orientação é outra, totalmente diferente. Ou então você vai de manhã e a pessoa diz que não pode fazer nada por você, você vai no outro dia e a pessoa faz lá em 10 minutos. Gente, isso é uma loucura. É muito de sorte, né? Tipo, você tem que fazer uma oração antes de sair de casa para poder achar a pessoa certa que vai lhe atender. E me diz uma coisa, como se já não bastasse essa questão da imigração, né? Apesar de que eu acho que virou meio modinha, né? Eu vejo que tem muitos imigrantes brasileiros aqui em Portugal que viraram creators, né? Viraram youtuber, instagramer e tudo mais. Porque os outros brasileiros que estão no Brasil, que querem ver a situação aqui de Portugal, acabam seguindo bastante. Tem muita movimentação, né? Tem muita visualização. Mas dá muito trabalho, né? E você já está trabalhando aqui em Portugal. Por que foi que você decidiu, tipo... Ok, acho maravilhoso, inclusive, você passou um monte de perrengue e decidiu compartilhar com a galera a sua experiência. Mas por que isso? Você, tipo, eu vou virar youtuber, porque eu não me lembro disso lá em Salvador. Isso é verdade. Eu, na verdade, sempre gostei de compartilhar um pouco, né, da minha vida, de algumas coisas, mas isso, na verdade, foi uma ideia que eu tive um pouco antes de vir pra cá. Por quê? Porque realmente tinha algumas informações que eu buscava no YouTube, só que eu achava muito vaga, entendeu? Tipo assim, eles falavam X, Y, mas faltava ali um meio termo, algumas informações que eu não conseguia. Então, assim, pra você ter noção, eu paguei uma consultoria, eu me lembro que na altura foi R$100, e eu sabia mais do que a pessoa que me deu a consultoria. Sim. Sim, sério. Muitos clientes meus vêm aqui falar isso comigo, tipo, a consultoria especializada comigo, gente, que eu falo é com a contadora do imigrante, tá? É a consultoria tributária. Eles vão procurar contadores especializados, né, no processo, e aí vem falar comigo, Cíntia, eu vim falar com você porque eu não consegui, tipo, eu sabia mais do que a pessoa. Isso acontece muito, porque as informações também são muito desencontradas, quis dizer, e também porque parece que as pessoas não leem, né? Exatamente, e o que mais me assustou foi justamente isso, a pessoa, eu tô até me promovendo, mas só que, tipo assim, realmente a pessoa tava lá, né, postava um monte de coisa, mas quando a gente foi pra videochamada com essas pessoas, sem brincadeira nenhuma, a gente perguntava algumas coisas, não sabia responder, e eu falei, caramba, a gente sabe mais do que essa pessoa. E, tipo assim, não teve vergonha nenhuma e cobrou, tipo, R$100 pra, tipo, né, a gente ainda tava ganhando em real lá. Então, assim,
me assustou. Eu falei assim, não, minha gente, eu ainda estou em Salvador e eu sei muito mais do que essa pessoa que mora aí. Então, isso me assustou um pouco. Porque como eu sou formada em Direito, eu acho que é muito importante. Como, por exemplo, de certa forma, eu entendo um pouquinho mais dessas questões técnicas, né? Quando a gente vai ler a lei e tudo mais. Mas eu, às vezes, ficava pensando, caramba, mas eu não tô lá. Eu preciso de uma certeza. Então, por isso que eu fiz essa Consultoria porque você achou que essa pessoa saberia mais do que você por estar aqui, né? Exatamente, não foi assim. E aí o fato de também buscar algumas informações na internet, eu fiquei pensando assim, caramba, quando eu chegar lá, quando eu realmente estiver vivendo, né, realmente a vida lá, eu acho que eu vou poder ajudar essas pessoas. O ruim é porque essas pessoas, de certa forma, queima um pouquinho outros criadores de conteúdo, porque até a pessoa chegar a conversar com você fica ali receoso, né? Então, assim, é tanto que eu só depois de 2 anos e pouco que eu comecei a criar conteúdo. E tem gente que chega aqui com 5 dias já tá criando conteúdo. Gente, é uma loucura. É uma loucura, tipo, não tem nem experiência real da situação. Hoje, eu tô com 2 anos aqui em Portugal e eu já penso em criar conteúdo voltado para a vida em Portugal. Mas, tipo, eu tô há 2 anos aqui. Eu sei o que é viver aqui. Eu sei o que é conviver com portugueses, com imigrantes de tudo que é lugar, porque aqui no Porto tem gente de tudo que é lugar. E a gente sabe o que é ir no mercado, como é que os preços estão, como é que é a vida de verdade. Eu já trabalhei aqui, carteira assinada, né, contrato. Eu sei como é. Aí a pessoa chega aqui com 15 dias, cria um perfil e começa a mostrar a vida em Portugal. Aí eu falo, gente, que ignorância. Quem estiver vendo essa pessoa vai achar que isso é a verdade. E isso não é a verdade. Porque quando a gente chega, a gente leva uns 6 meses só pra baixar a poeira, né? Se adaptar, né, e tudo mais. Porque, embora seja a mesma língua, eu vejo que é muito diferente, entendeu? Não é só a questão da língua, a cultura é diferente, os costumes são diferentes. Então, assim, eu acho que por isso que algumas pessoas até, elas demoram a se adaptar. Porque, como é a mesma língua, acha que, tipo, Portugal é uma expansão, tipo, uma expansão do Brasil. Um anexo. Tipo assim, isso. E aí acabam não se adaptando tão bem assim. Pois, e eu até falei isso em algum dos meus primeiros vídeos lá, que eu tava fazendo da contadora, que eu tava verde ainda, né? Eu só tinha 1 ano que eu tinha chegado aqui. E eu falei, olha, as pessoas não se preocupam tanto em estudar para vir para Portugal, como se preocupam como se fosse para Dinamarca, porque para Dinamarca você sabe que é outra língua, outros costumes, outra temperatura, é tudo diferente. Só que aí a pessoa pensa que para Portugal é fácil porque fala português. Gente, não é. Você tem que estudar como se você estivesse indo morar no Japão. Você tem que estudar a cultura, você tem que estudar como é que funciona o mercado de trabalho aqui, quanto é o salário mínimo, como são as eleições, quem é que está no governo, qual é o tipo de governo, é de direita, é de esquerda, porque isso é o que mais influencia na nossa vida de imigrante. E eu vejo que as pessoas não se preocupam. Tipo, como é que você sabe se você vai ser bem recebido ou não, se você não sabe como é que está o governo? A pessoa que está querendo vir para cá agora e não procura saber, não vê que agora a gente tem um governo de direita que está bastante extremo com relação aos imigrantes. E aí a pessoa fica preocupada somente em ver arrendamento. Não pode. É o pacote completo, né? Eu acho que eu vi a sua preparação. Você me dava muitas dicas relacionadas à preparação por conta de que eu vim depois da Vani, tá? Para quem não sabe a história, a Vani veio em dezembro, não foi, Vani? Em dezembro e eu cheguei de 2021 e eu cheguei aqui em fevereiro de 2022 e nós duas somos de Salvador. E foi, tipo, nada a ver, a gente não combinou desde criancinha que vinha morar em Portugal. Foi muito coisa do destino, uma vim, depois a outra vim também. E a gente trocava muita figurinha com relação aos nossos doguinhos, principalmente, né? E é muito importante a gente ter todo esse cuidado. Falando em doguinhos, me conte como foi a luta para trazer seus doguinhos para cá. Nossa, assim, você passou por isso, você sabe que foi um processo, né? Ali, antes, acho que você tem que se preparar ali, no mínimo, acho que na verdade, no máximo, acho que uns 4 meses a 6 meses ali, porque tem todo um processo, né? Tem quarentena, tem ver se a vacina tá tudo ok, tem que fazer a sorologia da raiva, que é um exame que é obrigatório aqui para Portugal. E, por exemplo, se o seu cão for adulto, pelo menos os 3 últimos anos, a vacina da raiva tem que estar em dia para você fazer esse exame da sorologia da raiva.
E na altura, quando a gente fez, eu acho que só tinha um laboratório, não foi? Disponível no Brasil, que foi o Texas, em Belo Horizonte. Só que assim, me falavam que a USP também fazia. Só que eu me lembro que na altura, quando eu pesquisei, o que estava ativo era esse laboratório Texas, em Belo Horizonte. Eu acho que foi isso mesmo. Então, depois que faz isso, você tem que fazer uma quarentena de 90 dias. Você não pode viajar antes de 90 dias com seu cão. E eu não sei se é pertinente, mas teve uma situação que eu acho que é importante. Se você tem um cãozinho e você vai trazer para Portugal, é importante, antes de você sair da veterinária, você observar, tintim por tintim, os dados dele nos documentos. Por quê? Como nós trouxemos 2... Foi muito engraçado. Eu e o Lucas, a gente chegou, né? Tipo assim, já cansado. 9 horas de viagem. Hoje é engraçado, né? Hoje é engraçado. Mas a gente chegou, 9 horas de viagem. E a gente vai na veterinária, porque a veterinária fica no próprio aeroporto. Então, a gente chega lá, entrega todos os documentos. Quando ela vai fazer a leitura dos chips, porque isso também é obrigatório. O cão tem que vir com microchip. Ela faz a leitura, ou seja... Artemis estava com chip tal, Apollo com chip tal. Só que nos documentos estava trocado. O chip de Artemis estava nos documentos de Apollo e o chip de Apollo estava nos documentos de Artemis. A veterinária simplesmente virou para mim e falou assim, olha, os seus cãozinhos vão ter que ficar no canil. Eu falei, como Imagina, assim? Meus filhos! Eu falei, senhora, não tem condições nenhuma. Aí eu acho que ela ligou para DGE, né? DGE, alguma coisa assim. DGAV, né? DGAV. Que é o órgão responsável. E aí, o que ela só fez? Ela pegou, fez um documento, ela solicitou que eu trocasse os documentos e me deu até, acho que 1 semana o prazo para eu depois enviar para eles, porque a minha sorte é porque os 2 cãezinhos vieram juntos. Então, viu que estava trocado entre eles. Por exemplo, se eu tivesse vindo primeiro, ou o Lucas tivesse vindo primeiro, com cada um com um cão... Não tinha hipótese, eles realmente iriam ter ficado no canil. Então isso é muito importante. Pode ser de confiança o que for, a veterinária ou o veterinário. É importante vocês verificarem a documentação do seu cão para não passar por isso. E tem uma taxa, né, por cão, são 40 euros. Eu não sei se aumentou, mas na altura foi 40 euros por cada cãozinho. Olha, eu nem sabia dessa questão de se for cão adulto tem que estar com as 3 últimas vacinas em dias. Porque o Loki... Ele tinha 8 meses, se eu não me engano. Era a primeira vacina de raiva dele. Então, nem ouvi falar sobre isso. Mas olha só o tanto de detalhe que a gente tem que cuidar, né? Porque senão escapa. Eu me lembro que a veterinária, ela verificava e reverificava a documentação de Loki toda vez que a gente ia lá e ticava tudo para poder ter certeza, porque ela sabia o quanto era problemático essa questão da entrada aqui. Todas as vezes que vocês quiserem entrar na União Europeia, entrar aqui em Portugal, precisa pagar esses 40 euros. Não é só a primeira vez que vem, não. Todas as vezes. Saiu da União Europeia, voltou, mais 40 euros. Foi visitar o Brasil com o cãozinho, voltou, mais 40 euros. Toda vez entrou aqui, 40 euros. Mas da última vez, 160 euros de passagem para ir e 160 para voltar. E mais esses 40. E para ir para o Brasil tem documentação também. Para ir para o Brasil, você tem que fazer um check-up no cãozinho, dar a vacina, não. A vacina já tem que ser dada todos os anos. Mas tem que dar o antipulga, carrapato e parasita. E tem que estar tudo carimbado pela médica veterinária, que tem que dar um atestado. E aí você tem que pagar 25 euros pelo documento para poder levar ele para o Brasil. Gente, é uma loucura. É uma loucura. É mais difícil do que viajar com filho. Filho é só comprar passagem e acabou. Já tá com passaporte e é isso aí. Mas pra gente que ama, né, os animais, que tem como filho também, não tinha hipótese. Eu tenho certeza que não tinha hipótese vir sem eles. Não. Com certeza. E me diz, pra você, assim, quais foram os maiores desafios que você enfrentou quando você chegou aqui? Olha, na verdade, eu acho que foi realmente arrumar emprego. Eu falo arrumar emprego, né? Mas é realmente isso. Demorei em torno de 9 meses. E não foi, porque eu não procurava. Eu procurava muito. Eu também tive um pouco de dificuldade no início de entender o sotaque português daqui de Portugal, né? Então, assim, as pessoas... É como isso, é diferente. Mesmo que seja a mesma língua, mas você precisa acostumar o seu ouvido.
É tanto que hoje eu fico, caramba, eu nunca imaginava que hoje eu ia perceber tão bem, né, a forma como o sotaque é, né, e tudo mais. Então, assim, não sei se isso me prejudicou no início, mas acho que o que me, tipo assim, que foi mais difícil foi isso, que eu demorei mais em torno ali de uns 9 meses para conseguir meu primeiro trabalho aqui em Portugal. A sorte é que a gente veio bem planejado, de certa forma, entendeu? Porque se não fosse isso... Mas a adaptação assim, foi ok. Foi. Olha, eu não entendia nada que os portugueses falavam quando eu chegava. Quando eu cheguei aqui, menina, eles falavam e eu... Hã? E eles falavam de novo e eu... Nossa, eu não entendi. Fala mais devagar. Eu tenho mais facilidade de entender o espanhol do que o português daqui de Portugal, sabia? Agora eu já tô treinada. Essa questão de treinar o ouvido. Agora eu já consigo entender. Mas assim, mais ou menos também. Porque às vezes eu percebo que eles fingem que me entenderam. E eu também finjo que entendi eles e todo mundo fica fingindo que se entendeu e tá tudo bem. Aí tá tudo certo. Porque é muito difícil, é muito difícil. Eu faço aula de espanhol com uma venezuelana e ela fala que os espanhóis falam parecendo que tem papa na boca, sabe? Porque pra elas, eles falam meio mole. E aí eu fico pensando, é igualzinho o venezuelano, chileno, argentino ouvindo espanhol daqui da Espanha. É a mesma coisa da gente do Brasil ouvindo português. E aqui também tem o moçambicano, né? Que os moçambicanos também falam português. E é um português meio cantado, assim, é totalmente diferente também. E eles falam super rápido também com a gente, achando que a gente vai entender. Gente, é uma loucura isso aqui. É o tanto de português que tem aqui.